João aqui no nosso canal. Hoje a gente vai estar muito mais além de tudo que a gente já falou aqui, e a gente vai estar abordando hoje sobre os tipos de Incoterms. Então você que atua no comércio internacional, você que trabalha com comércio exterior, fique atento sobre tudo isso, porque vale a pena você tá por dentro desse assunto com mais detalhes aqui com a gente. A gente vai falar aqui o que são Incoterms, os tipos mais utilizados, e também a gente vai dar um exemplo de como então funciona no caso para então identificar o tipo de Incoterm para então realizar qualquer tipo de operação. Então, se fosse você, ficar comigo neste vídeo até o final para que você possa estar por dentro desse assunto, estar conhecendo mais dessas Incoterms. E é claro que então você não venha ter dúvida nenhuma sobre esse assunto, beleza? Para você que não me conhece, está caindo aqui neste vídeo pela primeira vez, muito prazer, eu sou Everton Godoy, sou o seu explorador da logística, e ao longo de quase 2 anos do canal Godoy Logística 4.0 aí, a gente tem mostrando diversas novidades para vocês, diversos assuntos a gente tem mostrado, e é claro, temos mostrado também diversas feiras, enfim, novas tendências de tecnologia para a área de logística, e também sobre novidades de novas estratégias e também de novos caminhos que você pode estar utilizando. Vamos para o que interessa. A gente, no caso dos Incoterms aí, pessoal, ele então seria os termos do comércio internacional, ou seja, na nomenclatura inglesa aqui, ele seria então International Commerce Terms, ou termo do comércio internacional. E é claro que todas as Incoterms aí, nesse caso, elas têm uma revisão exata a cada 10 anos. Neste caso, a versão que a gente vai mostrar para vocês aqui hoje seria então a versão já de 2020, que seria então a mais recente, a mais atualizada de todas, para que no caso então é estipulado pela Câmara de Comércio Internacional. Nesse caso aqui, o que no caso as Incoterms elas vão fazer? Elas vão determinar quem tem a responsabilidade de o quê. Por exemplo, eu tenho meu comprador, eu tenho meu vendedor da China, que ele vai vender o meu produto aí por $100, e aí nesse caso, esse preço estipulado, a gente precisa observar se tem frete, se tem seguro, nesse caso, na carga. A gente precisa, então, verificar tudo isso. E, é claro, também, dentre outras, a gente precisa também observar o seguinte: se nesse caso aqui, se o vendedor, nesse caso, ele vai ter, no caso, vai poder, então, utilizar aí toda a parte da operação, saber exatamente como funciona uma operação internacional, como funciona exatamente tudo isso, seja até mesmo do Porto de Santos, por exemplo, que a gente está exemplificando aqui, seja do Porto de Shenzhen na China, ou até mesmo seja da minha casa. Ou seja, eu preciso entender exatamente qual tipo de Incoterm eu vou utilizar para poder então fazer tudo isso. Eu preciso observar. Quando eu faço esse tipo de, no caso, quando eu utilizo a Incoterm, eu preciso saber o seguinte: se o meu vendedor aqui, se ele tem condição ou não de estar realizando uma negociação, se ele tem se ele tem um alto poder de barganha ou não para poder então realizar a negociação, para então realizar a operação do meu frete. Saber se a partir do momento que o meu vendedor tirou da fábrica o produto para me entregar, se no porto, por exemplo, aqui, ele está saindo da China, do interior da China, por exemplo, eu preciso saber qual tipo de modal exatamente que ele vai utilizar para poder então levar até o porto de Shenzhen. Se vai ser um modal rodoviário, se vai ser um modal ferroviário, se vai ser um modal fluvial, enfim, eu preciso então saber exatamente como o fornecedor, como esse vendedor vai tratar para poder então fazer tudo isso. Todos esses aspectos aí, todas essas nuances, elas são determinadas aí pelos tipos de Incoterms. Mas aqui, se porventura, dependendo do fornecedor, se for um fornecedor pequeno, de menor escala nesse caso, então eu vou utilizar o Ex Works,
que nesse caso toda a responsabilidade da minha operação seria diretamente do meu comprador. E é ele que vai então, ele vai ter que então assumir todos os riscos para então fazer a minha carga chegar diretamente para ele no seu destino final. Eu estou utilizando aqui o Xworks. Então, o meu comprador ele vai ter que determinar como é que vai ser o custo da operação logística do frete internacional, do frete nacional, para poder então entregar para ele. Então tudo isso ele vai ter que realizar através de um despachante, um freight forwarder, que vai então ser o responsável para poder fazer tudo isso para você, tá? Então nesse caso aqui, beleza, eu fiz a operação e nesse caso eu vou ter que assumir o comprador é que vai assumir toda a responsabilidade utilizando o Incoterms Xworks. Beleza, o meu fornecedor ele já tratou o caso do envio através do Xworks e chegou aqui em Santos. E aí, daqui do Porto de Santos até o meu comprador em São Paulo, por exemplo, é eu que vou ter que determinar qual vai ser então o tipo de modal que vai ser utilizado. Nesse caso, esses tipos de Incoterms, eles são específicos diretamente para o modal marítimo. Eles são eles são exclusivos para operações marítimas. Então é eles que vão ser responsáveis por qualquer tipo de operação marítima que for realizada. E no caso, eles são, nesse caso aqui, os mais utilizados. Mas os que a gente mais utiliza hoje, nesse caso, o FOB, o Free On Board, por exemplo, o que acontece? No caso do FOB aqui, o Free On Board, o meu fornecedor aqui da China, ele vai colocar então a minha mercadoria no porto, ou seja, ele que vai tratar para poder então colocar no container e aí do porto de Shenzhen para o porto de Santos o meu comprador que vai ser então responsável para poder então fazer todo o trâmite de então fazer o transporte da mercadoria até meu destino final. No caso também, toda a questão do frete marítimo, do frete internacional, do frete nacional, por exemplo, fica em cargo do meu comprador a partir do momento que eu utilizo, que eu vou determinar através do FOB para então fazer o transporte da minha mercadoria para o meu destino final. O segundo mais utilizado, principalmente que a gente também já citou aqui, seria o CIF, o Cost Insurance and Freight. O Cost Insurance and Freight, nesse caso aqui, ele vai ter um fornecedor gigante na China que ele vai poder então conhecer diversos afretamentos marítimos. E aí então ele vai conseguir poder negociar para você o maior agenciamento marítimo que pode estar carregando aí milhares de volumes de contêineres por mês, e aí ele consegue fazer para você, ele vai então negociar para você um melhor frete, justamente por ele ter esse conhecimento aí de diversos agenciadores marítimos para poder então fazer o transporte da sua carga para o destino final. O que acontece? Como ele tem esse conhecimento de todos os afretamentos marítimos aí, é ele que então vai ser responsável para então fazer toda a operação logística, ou seja, vai simplificar a operação logística para você e você não vai ter dor de cabeça nenhuma para poder então realizar todos esses trâmites, porque aí então o seu fornecedor ele já fez tudo isso para você. A partir do momento que você contrata ou determina o transporte da sua carga através do Incoterms CIF. Então o que acontece? No CIF pode ser uma boa opção, porque aí eu vou conseguir contratar um cara que ele tenha o maior conhecimento aí com os maiores agenciadores marítimos aí para poder então que tem um alto poder de barganha
ele possa então fazer um bom frete para você. Isso dependendo de como vai ser estipulado esse frete, de como então vai ser estipulado tudo isso. E outro detalhe importante aqui, a gente, como essa versão aqui é atualizada, então a gente tem diversos tipos de Incoterms aqui. Nesse caso aqui, nós temos o X-Word, começa com a letra E, esses daqui que começam com a letra F, os que começam aqui com a letra C e os que começam com a letra D. Nesse caso aqui, nós temos até Incoterms novos aqui, que no caso seria o DP Onload e o X-Words, que nesse caso foram definidos aí por essa nova versão do Incoterms de 2020, que é a mais atualizada, a mais recente que a gente está utilizando hoje. Então, nesse caso, é importante determinar nesse caso aqui, pessoal, como os Incoterms eles vão determinar, de que forma eles vão ser determinados. E eles têm que ser determinados da forma correta, para que então você não venha a ter problemas, não somente com o transporte da sua carga, e até mesmo com o fornecedor, e não venha a ter diversas complicações. No caso do CIF, como a gente havia comentado para vocês, galera, então, além da responsabilidade ser do comprador, é ele também que vai assumir os riscos. Por exemplo, poxa, se o meu container foi extraviado, se um navio afundar, se porventura até mesmo a minha carga que estava dentro daquele container afundar junto com o navio, a responsabilidade é totalmente sua, tá? No caso ou seja, no caso do comprador aqui, como a gente está exemplificando. Então, galera, o CIF ele pode ser muito utilizado também, assim como o FOB e assim como também o X-Works, que são os três aí mais utilizados aí, principalmente para fazer então operações logísticas internacionais. O CIF aqui, por exemplo, a minha carga chegou aqui no Porto de Santos, então eu que também vou ser responsável também por contratar uma transportadora ou um transporte agregado para buscar minha carga, levar para o meu galpão aqui para até chegar para o meu destino final. E é claro que tudo isso aqui envolve também diversos fretes, envolve também diversas outras coisas aqui. Então, a gente, nesse quadro aqui que a gente fez aqui de forma didática, para que vocês possam estar entendendo aqui, tudo isso vai envolver de que forma você vai trabalhar e também de que forma você vai fazer o cálculo, né, para poder então fazer tudo isso. É claro que esse assunto ele é um assunto bem complexo, que aí envolve aí mais de um capítulo aí no nosso canal, mas é claro que a gente trouxe ele de uma forma bem exemplificada aqui, esperando, a gente vai dar continuidade nesse assunto daqui para frente, mas é claro que tudo isso aqui para você, para que então você possa ter entendimento de uma forma clara, de uma forma básica, como funciona então os tipos de Incoterms e nessa forma mais atualizada aqui, para que então você possa entender. Então, deixa aqui nos comentários se você já utiliza as Incoterms aqui para fazer alguma operação de logística internacional, se você já atua com Incoterms, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu quero saber de você a sua opinião sobre esse assunto que a gente abordou aqui, beleza? E se você gostou deste vídeo, deixa aquele like maravilhoso, se inscreva no nosso canal para que os algoritmos do YouTube possam entender que você está por dentro deste assunto, e é claro, compartilhe aí com mais gestores de logística, com seus colegas, com seus amigos de faculdade, com todos eles, para que eles possam estar por dentro desse assunto. E é claro, a gente poder então, cada vez mais, elevar o patamar da logística através da educação. Beleza, pessoal? Era isso por hoje. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.